de você vai florescer, vai florescer, vai florescer. O ser divino que está dentro de você vai florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer. O ser divino que está dentro de você vai florescer, vai florescer. Boa noite a todos e cada um. Contente por mais essa partilha, que hoje vai ser com duas pessoas que fazem acontecer um dos movimentos mais lindos que eu conheço acontecendo aqui no Brasil, que é o Instituto de Ciências Contemplativas, fundado inicialmente pelo Lama Lawang, que quem acompanha a gente há mais tempo sabe que já esteve no santuário, inclusive fazendo vivências, e a gente está aqui muito esperançoso que em um futuro próximo, a pandemia permitindo, a gente possa ter outros encontros com ele e com essas pessoas, como o Matheus e a Jéssica hoje aqui, para que a gente aprofunde as nossas noções sobre o ser humano. E por que isso é importante? Porque é o ser humano que salva o mestre animal. É o ser humano que salva o meio ambiente. É o ser humano, o próprio ser humano que se salva do ego, se salva da ignorância, se salva da insensibilidade, se salva da vingança, se salva do ódio, se salva da letargia, se salva da preguiça, se salva da injustiça. Por isso que é tão importante a gente sempre abordar assuntos relacionados à natureza humana, porque é o ser humano regenerado que consegue salvar esse mundo que existe fora, quando ele se salva dentro de novo. Então eu vou chamar essas pessoas aqui que eu tenho imenso respeito. Tá vendo? A Elizabeth está aqui, outras pessoas queridas também. Eu vi que a Jéssica também já está aqui agora. Vamos só colocar aqui. Que ótimo. Aí depois eu vou colocar o Matheus também. Só ver se eu acerto aqui um por vez. Vamos ver. A Jéssica já está entrando. Então, de novo, uma live para falar um pouco sobre... Querida! Que bom que deu certo. Que maravilha. Que bom. Boa noite. Eu vou colocar o Matheus aqui, que daí eu abro com vocês dois. O Matheus me mandou a conta dele. Deixa eu ver se eu acerto direitinho aqui. Deixa eu ver se ele já tá... Matheus. Tem uma letra no meio, não tem, Jéssica? Tem um X, é Matheus X. Achei. Então tá aí. Aí, enquanto ele já está convidado, ele vai aparecer aqui a qualquer momento. E eu queria, Jéssica, que você apresentar... apareceu. Olá! Boa noite, Jéssica. Que alegria ter vocês aqui. Que prazer. Boa noite. Nossa. Eu comecei falando um pouquinho de vocês, do Ciências Contemplativas, do Instituto e do respeito imenso que eu tenho para o serviço de vocês. Comentei do fundador, o Lama Lawang, que é uma pessoa que eu devoto amor e respeito grandemente, que já esteve também no santuário. E queria que vocês falassem um pouquinho, eu comentei rapidamente sobre a importância da gente olhar para as questões que são humanas, porque no final das contas o mestre animal ele não está fazendo uma bagunça no planeta, ou seja, quem está fazendo isso é a gente, por todas as noções equivocadas que a gente tem, até mesmo do amor, né? Se a gente olhar até em nome do amor, a gente comete loucuras como ciúme, a possessividade e até delitos, realmente a gente tem isso, infelizmente, no nosso sistema de justiça reportado. Então eu queria que vocês falassem um pouco do Instituto, falassem um pouco de vocês, só para se apresentar e aí a gente começa a conversar sobre esses assuntos todos outros que competem essa grandiosidade que vai pele para dentro, que vocês são maestros em explicar. Isso, gentileza sua, Patrícia. Jéssica, quer se apresentar, por favor, primeiro? Não, ou sou eu? Pode começar, depois eu me apresento. Tá joia, tá joia. Então, eu queria dar boa noite, né, para todos aqui da página do Ciência, da página do Santuário também. Eu me chamo Matheus, eu faço parte da equipe do Ciência Contemplativa, né, o Instituto de Ciências Contemplativas. Sou gestor no Instituto e também sou professor e sou aluno do Lama, né, que a Patrícia estava apresentando para a gente, né, sou aluno dele e sou acadêmico de psicologia também, né, faço graduação em psicologia
Então ali, aquilo me ajuda muito, sabe, Patrícia, a entender o que está acontecendo, assim, por que que a gente está tão doido, sabe, enquanto humanidade, assim, né, o que que a gente está criando, né? Então eu acho que a psicologia tem uma riqueza muito grande para ajudar a gente a entender o que está acontecendo enquanto humanidade mesmo, né? O que está motivando, o que está dirigindo o nosso comportamento e como a gente pode ganhar mais autonomia sobre isso. Então, no Ciência Contemplativa, a gente une esse conhecimento da psicologia ocidental, né, com o treinamento da ciência contemplativa, da prática contemplativa em primeira pessoa. Então, ali, a prática meditativa, por exemplo, é uma prática contemplativa, né? A gente aprende e treina isso no instituto. Mas meditação é muita coisa, né, gente? Inclusive, assim, é um papo muito legal de se ter. É um cultivo que não é só de relaxamento, não é só de atenção, mas também de compaixão, né? Então, assim, primeira notícia assim, da nossa conversa é que essa tal compaixão, esse coração aberto pode ser cultivado, está à nossa disposição, né? Então, claro, a gente vai chegar em mais detalhes sobre isso, estou só me apresentando, né? Contando esse meu interesse pela psicologia e pela ciência contemplativa, que são os carros-chefes do Instituto, né? Então, isso é um pouquinho, né? Eu sou o Matheus, eu passo para a Jéssica a palavra. Obrigada, Matheus. Obrigada, Patrícia, por nos convidar aqui. Novamente, te falo o quanto eu estou feliz de estar aqui conversando contigo, conversando com essas pessoas que estão aqui na live hoje com a gente. Eu me chamo Jéssica, então, como o Matheus e a Patrícia já me chamaram, né, por esse nome, esse é meu nome, um dos meus nomes, como diz o Tino. E eu estou com o Matheus aqui ajudando a gerir o Instituto na parte da comunicação e auxiliando os alunos. É uma enorme alegria para mim poder dar suporte na formação desses seres que estão tentando transformar o mundo, assim. Então, cada vez que eu posso ajudar eles, eu sei que eu estou ajudando e contribuindo para um mundo melhor. Então, para mim é uma alegria estar dentro do Instituto, no trabalho que eu estou, que eu acho super estratégico para poder fazer essas coisinhas, né, essas pequenas transformações no mundo acontecer, e que a gente quer juntar as transformações que a Patrícia está fazendo com as que a gente está fazendo. Então, estou super feliz de estar aqui hoje. Também sou aluna do Lama, nós três somos alunos do Lama, né? O Lama que para quem não conhece ele é um mestre de meditação budista, ele tem mais de 25 anos de experiência de prática meditativa, ele é o fundador desse instituto, e ele não está aqui hoje com a Patrícia porque ele está tirando um retiro das redes sociais, né? Meu Deus, ele simplesmente decidiu que ia fazer um retiro, né? Assim, é fácil para ele, né? Eu já decidi isso várias vezes e eu não consegui fazer, mas ele decidiu e conseguiu. E ele foi monge budista, mais de 10 anos ele morou nos Himalaias, e ele é o professor principal da nossa formação. Ele traz os ensinamentos na fonte do conhecimento que ele teve lá, ele traz pra gente do mindfulness. É muito puro o mindfulness que a gente estuda aqui no Ciência Contemplativa. E psicologia budista e filosofia da mente. Então é muito maravilhoso assim, os conteúdos dessa formação. Que lindo, Jéssica. Eu quero, depois que as pessoas conheçam, eu quero também anunciar que a partir de amanhã a Jéssica vai estar nos nossos stories. Então a gente vai estar falando um pouco mais desses cursos que o Instituto oferece e de como, de novo, o objetivo do santuário não é simplesmente salvar o mestre animal. Quem está prejudicando o mestre animal é o ser humano. E quem está prejudicando a gente, o Matheus, eu vou usar um gancho da fala dele, que ele colocou como a gente domina tudo isso. Porque às vezes dá a impressão que no turbilhão das nossas emoções, a gente é vítima do que a gente pensa, como se a gente não tivesse controle. Vítima das nossas compulsões, vítimas dessas intenções que sem elaboração ou sem estudo, parecem que estão dirigindo realmente a nossa vida. E quando a gente começa esse autoestudo, é como se a gente sentasse no volante, me corrijam, por favor, ou seja, na direção, falasse, bom, agora é por aqui. Eu ainda não sei muito bem dirigir, mas eu peguei o volante. Então agora eu preciso que alguém me ensine a trocar marcha, brecar, onde acelera, como faz curva, baliza, então só lá para frente. Mas, ou seja, é um primeiro passo. E aí, dentro dessa conversa, quando a gente decidiu, né, fazer isso, de falar, bom, vamos ter uma conversa, porque agora, nesse momento, a gente está tendo tanto desastre acontecendo no mundo, está acontecendo agora em Petrópolis algo muito sério, está acontecendo em Cunha algo muito sério. Está acontecendo, vocês que estão ouvindo a gente, alguma coisa na tua família.
No teu círculo de amigos está acontecendo uma coisa muito séria. E enquanto a gente não se envolver de uma forma participativa e ativa, de realmente questionar como a gente pode ser uma solução e não um comentarista dos problemas do mundo, a gente não vai mudar nada. E aí, quando a gente estava pensando tudo isso, o Matheus e a Jéssica sugeriram para nós o título da live como que? Empatia e compaixão. E quando eu coloquei o título, eu coloquei dó, empatia e compaixão. Então, eu vou passar a palavra para eles, depois de falar um pouco sobre dó, que é algo que eu vejo comumente aqui no santuário. E vou querer que eles expliquem, na abundância da sabedoria deles, essa diferença de compaixão. Porque a dó, eu vejo muitas vezes a gente entrando em contato com um mestre animal ali, como que estão em cunha agora, sem conseguir. O que levanta não deita, o que deita não levanta, o que come não defeca, o que... Então, isso remete a gente a uma dó profunda. E algumas vezes essa dó até fala pra gente, eu não aguento, senão eu morro de dó, então não vou nem ver. E essa dó, ela tá sempre ligada só a nós. É isso que eu noto aqui, eu vou pedir para eles me corrigirem, que eles são os professores. Ou seja, a dó, eu sinto que ela sempre remete a minha dor a mim mesma. Ela nunca consegue, de fato, ver o outro. E eu noto que a empatia, a compaixão, essa mudança do mundo, ela precisa enxergar o outro de alguma forma. E é isso que eu queria chamar eles aqui para falarem um pouquinho a respeito disso. Ou seja, quando que essa empatia... Quando que essa dó, quando que mistura tudo e como que a gente separa e tem um pouco de clareza para agir. E não simplesmente sentar e chorar e ficar triste que o mundo está perdido. Passo para vocês como vocês quiserem. Jéssica, Matheus, como vocês quiserem comentar. Sim, bacana, bacana. Talvez isso que você diz, Patrícia, me provoca um pouco a conversa, assim, né? Me deixa com vontade de compartilhar algumas coisas. Fazendo um disclaimer, assim, né? Fazendo abrindo para vocês, particularmente eu fiquei bastante receoso de abrir essa live com a Patrícia, da minha pessoa, assim, né? Eu falei para ela, Patrícia, é tão sensível, assim, porque compaixão, né? Quando a gente pensa com paixão, a gente pensa num sentimento tão sublime e ações tão potentes, tão potencializadoras. E eu pensei, poxa, mas eu tô aqui no meu mundinho, eu não sou. Eu gostaria de ouvir de você, né? O que você faz para movimentar tanto benefício, né, em torno de vários seres? Então, assim, eu queria dizer para vocês que eu tô aqui realmente me sentindo honrado pelo convite e desafiado também, para ser bem sincero para vocês, bem desafiado. Mas é um tema que eu gosto muito mesmo, assim, o tema da compaixão, a experiência de empatia, compaixão, é uma experiência que tem muita centralidade, assim, para mim, enquanto pessoa, desde que eu comecei a conhecer esse assunto, discutir, ouvir isso de professores, de verdadeiros professores, né? Porque que eu digo por mim, sou um aluno, mas ouvir de verdadeiros professores foi sempre uma experiência muito rica, né? Então, quando a Patrícia traz a questão da dó, ela já é alguma coisa, né? Ela é uma conexão que eu consigo sentir a dor do outro. Eu consigo... aquilo me dói também. Numa escala de saúde, né, a gente poderia dizer, nossa, infinitamente melhor do que ser um ser insensível, né? Que não tem nenhuma capacidade de se conectar com os sentimentos do outro. É um cenário de muito mais sofrimento. Mas é isso que a Patrícia está dizendo. A dó, ela ainda acontece de uma forma muito limitada, né? Por que ela é limitada? Ela tem a experiência do sofrimento do outro, mas ainda faltam elementos para que aquilo se torne motivação para a ação, que é o grande ponto, né? Então a dó, ela vai, eu vou sentir, nossa, é muito ruim mesmo, né? Nossa, a situação que você está passando, a situação que aquele ser está passando é muito triste. Nossa, isso é muito ruim, isso é muito triste. Então você pode ver que até a voz ela vai se afundando assim, né? Ela desce, isso é muito triste realmente, né? Parece que não tem o que fazer mesmo, né? Assim, é uma sensação de pesar muito grande. E um exemplo que se dá da dó ou a empatia, né? Que também é sentir, nossa, tá muito difícil, realmente, isso é muito difícil. Essa empatia, assim, para a compaixão,
É um exemplo de você estar dentro de um buraco, você entrou no buraco que a pessoa estava, mas nem você nem o outro consegue ver a escada. Lindo. Então tá os dois ali, infelizmente tá os dois ali dentro e nenhum dos dois consegue ver a escada, né? A gente vai conversar mais, vai entrar em outros detalhes disso, mas a compaixão já seria quando eu tenho motivação para buscar recursos, né? Então eu consigo entender. Entendimento aqui é uma palavra muito importante. Então não é só se conectar com o outro, mas é entender. Toda situação foi criada. Ela teve um início, ela teve uma origem. Ela chegou a estar daquela forma por uma sequência de processos. Se eu entendo que algo começou e não foi assim desde o início, né? Então um ser muito malvado, muito que está aprontando coisas terríveis, ele começou uma criança provavelmente com um olhar muito mais puro, muito mais doce, muito mais honesto, conectado, e alguma coisa aconteceu no caminho, né? Alguma coisa aconteceu no caminho, algumas coisas, na maior parte das vezes. Então, se eu vou entendendo que no momento do caminho algo aconteceu, né? Se hoje eu estou com uma certa dificuldade, isso foi um processo, eu começo a poder pensar, então como que eu posso voltar atrás? Como que eu posso desfazer isso que fez surgir essa experiência de dor, de sofrimento? Então, a compaixão, ela tem esse olhar de as coisas podem mudar. Isso é fundamental entender, Não existe uma condenação, assim, né? Na mente do ser, não existe uma condenação na situação que a gente passa. Às vezes vai dando essa sensação, né, Patrícia? Nossa, tá ficando tarde demais para a Terra, tá ficando tarde demais para a gente precisa correr, né? Mas no aspecto realmente da mente e da nossa ação, é possível buscar transformação, é possível buscar recursos. Então essa compreensão é uma coisa muito importante para a gente ir avançando de dó para empatia, para compaixão, né? E aí tem partes nesse processo. Eu fiz assim, um sumário, né? Uma visão geral, mas também eu passo para a Jéssica, talvez ela queira comentar algo em torno disso, né? Sua experiência até pessoal, né, Jéssica, talvez. É só antes de eu poder falar de uma experiência pessoal, na página do nosso Instagram, a gente publicou umas semanas atrás um gráfico que saiu um estudo eu acho que, se eu não me engano, foi na revista Business de Harvard, e tem um gráfico que vai mostrando que o gráfico ele tem a vontade de agir no mundo com a noção da experiência que a gente tem do outro. Então, nesse gráfico, né, eles chamam de pena em vez de dó. A pena, ele tá lá embaixo, assim, a gente tem pouca vontade de agir no mundo e a gente tem pouca conexão com a experiência do outro. Eu não consigo direito entender o que o outro está passando, porque às vezes a gente olha para uma situação e a gente projeta inseguranças nossas, assim, tipo, nossa, que vida difícil que essa pessoa deve ter. E daí tu vai conversar com a pessoa de verdade e ela não tem uma vida tão difícil assim, né? Ela não tá num perrengue tão grande, mas a gente pensa, nossa, que difícil que deve ser desse jeito, ter esse corpo, ter essa mente, essa condição. E quando tu vai ver com a pessoa, tu vai ali falar com a pessoa, ela tá bem na condição que ela tá. Então a gente não tem a noção real da experiência que o outro está vivendo, ao mesmo tempo que a gente projeta as nossas inseguranças e a gente paralisa. Então, nesses estágios de conexão com o outro, porque como o Matheus falou, a dó também é importante, é um início, assim, é um caminho, né? Tem a dó, daí depois a gente tem a simpatia, a gente tem a empatia, e daí a gente tem a compaixão, que é uma coisa que é, assim, né, onde a gente tem mais ação no mundo e a gente tem mais conexão com o outro. Então, nessa escadinha é importante a dó. Só que se a gente ficar só ali, e nos outros estágios também, quando a gente não enxerga a saída, como o Matheus estava falando, a gente adoece nesses estágios. Então, se eu tô ali nesses estágios, sempre com dó, sempre só com a empatia, não vem saída, porque a empatia não vê saída também. A empatia, ela sente junto, mas ela não vê a saída. Então, não vê saída, por exemplo, como a Patrícia estava falando, naquela situação dos animais, quanto tempo eu consigo ficar ali? Né? Quantas pessoas a Patrícia deve ter tido ao redor, ela pode falar isso no movimento ali,
que não ficaram muito tempo. Porque é muito difícil ficar quando tu não vê saída, né? Então, a gente, esse pulo que a gente dá, e eu falo, eu mesmo não dei esse pulo, né? Tem momentos que eu tô ali imersa na dor, eu tô ali, eu tô projetando as minhas inseguranças, eu tô paralisada, mas eu sinto que se eu tento, assim, sair desse lugar, né? Tento usar mecanismos para não ficar ali, porque senão eu não vou querer entrar em contato com o sofrimento do outro, eu vou fugir, né? Ou eu vou ficar completamente sem esperança, assim. O mundo não tem jeito, não vai dar para todo mundo ser vegano, então eu não vou parar de comer carne, então a pessoa liga um outro botão, assim, né? É um outro extremo. Ou o extremo de uma depressão, assim, de ficar tão triste dentro daquilo que desiste também. Mas eu acho que a Patrícia pode falar melhor sobre isso do que eu, assim. Ana Jéssica, agradeço as pontuações de vocês dois. Cada fala de vocês me atravessa o coração em pontos diferentes. E talvez o que mais tenha falado, para de repente a gente colocar um próximo contexto aqui, é que às vezes as pessoas, a nossa sociedade, a nossa cultura, coloca como se a gente estivesse falando de pessoas extremamente racionais, que são inteligentes, e pessoas extremamente sensíveis, que são emotivas. Elas são tratadas até de uma forma pejorativa, ou seja, o que eu estou tentando trazer aqui é que a própria compaixão, ela já está com um estigma de sensibilidade, de fraqueza. E a sabedoria, ela foi rebaixada para um lugar intelectual inteligente. E a sabedoria, eu vou colocar aqui um gancho para ela também, para a gente convidar a consciência, que daí eu puxo, como o Matheus estava trazendo, do entendimento. Porque para a gente ver saída, como o Matheus colocou e como você também colocou, Jéssica, em outras palavras, a gente precisa ter o entendimento do que aquele ser precisa naquele instante. E o entendimento não é uma projeção, como a Jéssica falou, das nossas inseguranças. Não é uma projeção dos nossos traumas e de como a gente se curou para aquele ser se curar. Então, vou dar um exemplo aqui muito corriqueiro, mas que talvez dentro dessa temática fique claro, ou seja, para onde eu estou indo com isso. E lembro de uma fala da Jetsuma que eu já vou colocar também. Se vem um drogado na nossa casa, bate na nossa porta e ele está em crise de abstinência e ele literalmente está sofrendo. E a gente usar dó de dó, ou se a gente usar de empatia, eu não vou nem colocar a palavra de compaixão aqui, ou seja, porque a empatia, como ela não tem saída, como os dois colocaram, ela não tem clareza. Ela está nesse lugar da inteligência ou da esperteza para deixar aquele sofrimento de existir, mas não necessariamente para tirar o sofrimento daquele ser. E aí, a gente perdido nisso vai falar, bom, então para acabar com o sofrimento desse ser, eu vou dar dinheiro para ele comprar droga. Ou seja, seria o cúmulo. Eu tenho certeza que dentro desse contexto a gente falaria, nunca vou fazer uma coisa dessa. Ou seja, isso. Só que a gente faz isso quando a gente está na dó, quando a gente está preso, porque a gente quer tirar aquele sofrimento da gente, não do outro. Então, eu quero colocar, e quero que os dois comentem também, porque aqui eu vou falando, mas os professores aqui são eles. Mas eu só estou tentando colocar uma temática para puxar um outro assunto, que eu lembro que a Jetsuma me comentou que não era nem a compaixão e nem a consciência, mas eram os dois como asas de um mesmo mestre pássaro que alçavam voo. Ou seja, a gente precisa acessar a consciência, ou seja, esse entendimento de saber aonde é a escada. A gente sentia a dor do outro, mas não tá ali. Porque é muito comum no movimento, exatamente isso que os dois trouxeram. A pessoa, eventualmente, ela se sente, ela fala, isso não é o suficiente, eu vou desistir do veganismo, eu vou desistir de fazer o bem, eu vou desistir da minha vida, eu vou me trancar no meu quarto, eu não suporto a humanidade, entre outras coisas que podem ser ditas a respeito da humanidade. E aí, o que vira? A gente, em vez de transformar através da compaixão, a gente vira uma outra vítima daquele sistema que a gente está tentando combater. Então, o que eu gostaria de colocar aqui na tônica, ou seja, de colocar nessa introdução a partir da fala de vocês, é como que se cultiva essa compaixão com uma mente lúcida. Porque eu noto, e quero a opinião de vocês para isso, que a gente vem distorcendo coisas. Então, a gente distorce o amor com ciúmes. Então, se a pessoa ciumenta com a gente acha que ela ama a gente. As relações tóxicas, por exemplo, elas são muitas vezes ditas como, não, mas ele precisa de mim, ela precisa de mim. E, na verdade, o que se precisa ali é de outra coisa. Então, eu sinto que a lucidez falta. E a lucidez, ela está nesse lugar do entendimento para encontrar a escada. Para que a gente primeiro tenha entendimento, sim, precisa fazer alguma coisa, só que não é fazer
o que eu quero fazer para aquela dor desaparecer do meu coração. É o que eu faço para aquela dor desaparecer do outro e do mundo. Então, a minha pergunta aqui é como eu cultivo uma mente lúcida, pensando que eu não sou nem esse ser emotivo fraco, eu aspiro ser uma pessoa compassiva, forte, ao mesmo tempo que eu não sou uma pessoa simplesmente intelectualizada e fria, e sim uma sabedoria que posta em ação, encontra a escada enquanto eu toco a dor e a angústia do outro que está dentro daquele buraco sem sair. Passo a voz para vocês. Patrícia, sua fala me toca demais. Assim, é muito bom ouvir de uma pessoa que está no lugar, que fala o que faz. É muito bom. Eu queria dizer isso. Assim. E você traz alguns elementos, assim, algumas coisas na sua fala, Patrícia, que são muito importantes, assim, eu sinto. Por exemplo, quando você diz, né, eu entro numa experiência, às vezes, de querer evitar. Eu sinto aquela dor, mas o que tem por trás é querer evitar, estar sentindo aquele desconforto, né? Então, a gente vê muito isso, infelizmente, assim, e não é porque as pessoas querem, é o que está dando conta de fazer naquele momento, assim, elas entram, eu já me vi fazendo isso quantas vezes, e esse que é o ponto, depois que alguém disse, olha, isso às vezes acontece, e eu me peguei, você se pegar, gente, é a melhor coisa, porque ali você se pega uma, duas vezes, daqui a pouco você tem mais condição de não ir por aquele caminho. Você está consciente, você está entendendo. Então eu me peguei assim, né? Sentindo, querendo ajudar o outro. Eu quero te ajudar, eu quero ajudar o outro. Mas eu tô desconfortável, aquilo tá ruim, aquilo eu quero fugir. Mas para fugir eu preciso que aquela outra pessoa pare de sentir isso, né? Eu preciso que aquele ser pare de chorar, né? Então, eu até ajudo, mas por trás tem uma ansiedade na minha ajuda, né? Tem um descompasso, tem uma desarmonia na minha tentativa de auxiliar o outro. E, de um lugar desses, infelizmente, os resultados, o comportamento, ele não tende ao equilíbrio. Ele tende à negação do sentimento do outro. Não fica assim, você não pode ficar assim, se anima, vai, né? Fica feliz. Isso não é absurdo, fica feliz. Ai, fica feliz, você não pode estar assim, né? Então isso vira um comportamento, às vezes, nesse sentido. Fico pensando na Patrícia, se olhasse para um ser ali, né, todo machucado, levanta, né? Você, às vezes até meio motivacional errado, né? Levanta, você consegue. Não, agora eu não consigo. É só querer, é só querer. É só querer. Não, tá ruim. E o que eu preciso agora é de você aqui comigo. Eu preciso de você aqui conseguindo junto comigo lidar com isso. Sustentar essa situação, entrar nessa situação, sem correr, sem fugir e sem se desesperar dentro disso. Então a gente entende que é desafiador fazer tudo isso, é desafiador entrar em contato sem se desesperar. E eu fico, né, realmente querendo muito, cada vez mais ouvir a Patrícia, na sua experiência de entrar em contato e conseguindo estar, né, hoje, amanhã, continuando a entrar em contato. Mas esse é um ponto. Né? Esse é o ponto. O ponto que às vezes leva para evitação e às vezes leva, enfim, né? Eu não poderia enumerar todos os resultados possíveis de uma tentativa de ajudar a partir de um local desarmônico, né? Ansioso, evitativo. Então, assim, o que a gente pode concluir disso? Assim, uma das conclusões que a gente pode tirar é que a compaixão tem muito a ver com coragem. Muito. Com um coração corajoso, com um coração destemido. A coragem, tem um grande autor que pesquisa, que estuda, que fala sobre compaixão, que é o Paul Gilbert. Ele fala, a coragem é o núcleo duro da compaixão. A coragem é o centro, é o core da compaixão. E aqui, isso traz a gente para um lugar, assim, Patrícia, esse lugar da lucidez. Ganhar lucidez sobre o que está acontecendo. É muito importante a gente ganhar lucidez de duas coisas. A gente ganhar lucidez dos nossos potenciais positivos, a gente fortalecer o nosso eu, fortalecer as nossas qualidades,
A gente enfatiza isso muito no Kindness, né? Que é o programa, a forma de treinamento do Ciência Contemplativa nisso tudo que a gente está falando, né? Então a gente enfatiza muito esse olhar de fortalecer as nossas qualidades, os nossos potenciais. Então a gente pode cultivar alegria? A gente pode ser alegre, a gente pode cultivar alegria, a gente pode parar um pouquinho. Uma forma de meditação é você parar um pouquinho, fechar os olhos e pensar na alegria que outros seres estão experimentando nesse momento. Então, por exemplo, nesse momento, em algum lugar do mundo, tem um pai vendo o filho pela primeira vez. E ele está muito alegre com isso. Num lugar do mundo, tem alguém saindo do hospital, se curando, né? Conquistou a saúde que desejava, né? Então, você pode pensar, em algum lugar do mundo tem alguém muito feliz por estar saindo do hospital, por estar curado, por estar curada. Tem alguém conseguindo um emprego que gostaria, tem alguém conseguindo encontrar um familiar que há muito tempo não via, né? E super alegre, super feliz com isso. Então isso é alegria que vai brotando no nosso coração, a partir não só das nossas experiências, como a do outro, que abre o nosso coração para compaixão também. A gente pode cultivar alegria, a gente pode cultivar positividade, né? Um pensamento positivo, muitas qualidades positivas. Isso é um lado, né? O outro lado, na minha opinião, é a gente cultivar lucidez sobre o dark side, sobre as forças negras, o lado negro da força. Não como um Lord Sith do Star Wars para manipular de uma forma egoísta a força do lado negro da força, né? Que é péssima essa expressão, tá, gente? Eu tô usando, mas é péssimo. Mas esse lado egoísta da força, né? A gente entender da onde que a gente veio e o que a gente é de verdade enquanto seres humanos, nessa condição, nesse corpo biológico, que é fruto da evolução. Isso, sabe, Patrícia, Jéssica, eu estou muito empolgado com aprender isso ultimamente, assim, né? Entender o que esse corpo tem de história de milhões de anos, desde os primeiros seres, lagartos, selva, proteção, sobrevivência, os nossos genes nos adaptando para caçar, para predar o outro ser, para se proteger e para se reproduzir. Então tem forças biológicas no nosso corpo, nos nossos genes, que fizeram a gente chegar, que estão com a gente hoje. Então nós somos seres muito civilizados, a maioria de nós, infelizmente não todos, mas muitos de nós desenvolveram, né, civilização. Mas a gente ainda tem um lado biológico muito forte, a gente tem os genes dos predadores, da competição, e tudo isso existe dentro do nosso sistema biológico, por assim dizer, né? Então, quando a gente vê, muitas vezes, alguém agindo de uma forma que a gente não consegue entender, a gente pensa, essa pessoa tá louca, assim, né? Isso não faz nenhum sentido. Talvez você vai encontrar entendimento, que entendimento não é o famoso passar o pano, né? Entendimento não é tolerar atitudes que não são toleráveis. Mas o entendimento eu tô vendo com clareza. O outro tá assim por conta disso. É ali o botão. O botão que está apertado é aquele. Qual que é o botão que faz eu largar esse botão que está apertado no outro? Por que o outro está num sistema de ameaça e de luta, que ele está acumulando recurso, insatisfeito, predando o planeta Terra, criando guerra, criando sofrimento, criando tragédias? Por que ele está assim? O que está ativado nele de sistema de defesa? E o que existe para além disso que pode ser estimulado de algum modo? Culturalmente estimulado, na educação estimulado, para que a gente tenha seres que ativem o sistema da compaixão, o sistema que se conecta, o sistema do coração aberto. Então isso eu entendo como lucidez, né? Isso eu entendo como você ganhar entendimento sobre o que está operando ali, o que está acontecendo ali. E o que está acontecendo comigo.
Por que que às vezes eu não dou conta? Por que que às vezes eu vejo claramente que eu protejo mais os meus, a minha cria, a minha prole, Sim. do que eu me importo com o outro? Tem aquele dilema, né? Assim, se você tá num lugar que tem 50 crianças, ele vai pegar fogo. Essas 50 crianças, você pode salvar elas. Ou você salva as 50 crianças, ou você salva o seu filho que tá ali dentro. É uma decisão, é um dilema. E se você entra num dilema desse, você vai perceber forças, né, de parentalidade, de vínculo, que são biológicas. Estão no nosso corpo, estão na nossa história de evolução e de adaptação. Então, eu estou muito empolgado com isso, gente. Eu estou muito empolgado, assim, de, sabe, aprender isso, ver isso claramente. E ver como que isso reflete na nossa psicologia atual e como isso faz a gente ser ou mais competitivo ou mais colaborativo. Ou a gente se fecha e vai guardar recursos e vai lutar pela nossa sobrevivência, né? Educação privada, viver fora do sistema de um jeito que eu consiga acumular os meus recursos, ou como eu vou para a colaboração, como que eu vou construir um santuário lindo, onde as pessoas vão, né, vão visitar, vão colaborar, vão construir juntos, onde outros seres vão participar. Então, assim, entendimento é uma parte que a gente, dentro do Kindness, preza muito também. Vamos entender por que a gente está do jeito que a gente está, por que a gente sofre, por que a gente está mal, como que a gente pode ficar bem. Conexão eu quero muito que aquele ser esteja feliz. Esse entendimento como a gente faz isso, né? Como que a gente vai fazer isso? E isso daí é o que a gente está disponível para a gente aprender, para a gente descobrir e para a gente viver isso, né? Viver essa compreensão, essa conexão e entendimento como caminho de vida, como motivação de vida. E assim, as pessoas que experimentam e sentem isso, isso a biologia mostra como também acessam locais de felicidade muito preciosos, um bem-estar muito genuíno, o bem-estar derivado da compaixão, com entendimento, né? Não a compaixão que entra no buraco sem ver onde está a escada. Sim. Então, assim, falei bastante, mas eu queria ouvir a Jéssica, o que ela acha disso. Não, eu ia aproveitar. Estou me sentindo uma aula. Tô aqui. É uma aula. Com o Matheus é sempre uma aula, é muito maravilhoso. É o palestrinha. Não, eu só queria complementar, assim, que a Patrícia perguntou, né, como que a gente pode, então, desenvolver essa compaixão e essa sabedoria. E eu acho que uma das coisas mais preciosas que eu aprendi no Kindness, no Esculama, é que não tem o que aprender, né? É a nossa condição natural isso. Sim. A sabedoria e a compaixão é uma condição humana que a gente compartilha. Então, aí tu começa... daí tu fala, todo mundo tem isso, né? Tu começa a desconfiar. Porque como assim? Mas a verdade é que a gente está num mundo até que sempre foi um pouco assim, né? Mas hoje eu acho que está mais do que nunca, que a gente está vivendo uma reatividade, né? A gente tem muitas emoções perturbadoras, muitas coisas nos atravessam, né? São muitos estímulos e acaba que a gente perde o sabor da sabedoria, o sabor da compaixão, aquilo vai ficando muito de fundo, assim. Mas aquilo não some, porque é a nossa condição natural. Então, o processo para chegar nesse lugar, esse lugar que a Patrícia hoje está acessando até muito mais do que eu e o Matheus, a gente quer também deixar muito claro isso quando ela fala, sim, senhora. A gente é um lugar onde a mente, né, a nossa reatividade, ela acalmou um pouco, né? A gente não está mais reagindo às coisas. Então, quando a gente aparece uma situação difícil pra gente, aparece uma pessoa difícil pra gente, tem um espaço. Como a reatividade não surge, né, aquela emoção que normalmente surgiria, que são importantes, são emoções que a gente não desconsidera. Raiva é importante, medo é importante, tristeza é importante, são emoções de sobrevivência. Se elas não fossem importantes, a gente não teria elas aqui com a gente agora no século XXI, como o Matheus estava falando da evolução, né?
Esses mecanismos foram passando de geração a geração, então eles são importantes para a gente. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa de um espaço deles, assim. E esse espaço, ele só surge quando a nossa mente acalma um pouco, né? Que daí, sim, a gente pode olhar para pessoas muito difíceis, para situações muito difíceis e pensar, não, aquele ser também está sofrendo, né? A gente pode ter compaixão daquela pessoa que está fazendo e está causando uma dificuldade difícil para ela e para muitas pessoas. E a gente pode agir com mais lucidez, porque às vezes a gente ia lá e ia gritar com aquela pessoa e aquilo não ia ajudar, né? Eu acho que a Patrícia, eu queria muito também ouvir de repente uma história que tu tem, Patrícia, para nos contar, ou da tua experiência pessoal, assim, de um momento onde a tua vontade, talvez antigamente a tua vontade seria gritar, e hoje tu tem um certo espaço até para acolher aquele ser que também está sofrendo, causando sofrimento, né? Porque a gente tem uma certa dificuldade de reconhecer que a pessoa que faz sofrer está sofrendo também. Sim. Então, não sei se tu quiser comentar um pouquinho, eu ia ficar super feliz de te ouvir. Clara, agradeço a fala de vocês dois e sinto, antes de comentar nessa questão específica, Mateus coloca sobre essa bagagem que a gente tem, eu vejo também uma bagagem forte social. E duas falas, uma do Mateus agora e outra da Jéssica anteriormente, me remeteram a essa bagagem social. Por exemplo, e também histórica, porque isso está trafegando no nossos genes, ou até mesmo no inconsciente coletivo, se a gente quiser, daí o Mateus pode falar mais a respeito disso. Mas, enfim, na Idade Média, quando as crianças, quando os bebês nasciam com algum tipo de deficiência, eles eram atirados ao mar. E isso era uma prática comum. Outra coisa que acontecia também na história é que a gente escravizou outras raças e outros povos. Isso tudo está dentro da nossa linguagem, isso tudo está dentro da forma como a gente se relaciona com o mundo, e isso precisa de uma consciência exacerbada para que o mal termine em nós. Esse mal que a gente faz até sem a intenção. Então, como que eu coloco isso? A Jéssica falou uma coisa, por exemplo, quando ela estava falando logo no começo, que às vezes a gente vê uma pessoa ou um mestre animal, pode ser também, com um corpo e a gente fala como que ele consegue viver com aquele corpo, supondo aquela deficiência que é a pior coisa da... E quando a gente chega perto do mestre animal ou da pessoa, a gente nota que aquela pessoa, ela está nos mesmos aprendizados que a gente, só que em lições diferentes. Ou seja, como aprender a amar, como ser consciente, como sentir compaixão, como deixar de ser egoísta. O contexto da sala de aula muda, mas as lições, eu sempre tenho a impressão que elas se repetem. E aí, eu queria só trazer aqui dentro desses termos uma consciência que eu vejo importante a gente falar, que é do anticapacitismo. Porque é muito importante que a gente vá travando tudo isso e dando espaço para essa consciência crescer. Então, anticapacitismo é algo para a gente ver. E como a gente está falando aqui de um sistema compassivo, e um sistema compassivo ele é anti-opressivo. Anti-opressivo ou anti-opressão, o que a gente está dizendo? Que não existe nenhum sentido de escravizar um outro ser. De escravizar, como a gente fazia com outros povos e outras raças, ou de explorar, como a gente está fazendo com o mestre animal. E por que isso? Porque às vezes na nossa linguagem, a gente usa... Eu lembro uma pessoa que me corrigiu que eu usei uma palavra como denegrir. Isso foi agora, sei lá, menos de 2 anos. E a pessoa me trouxe isso, ela falou, você já percebeu como essa fala é absolutamente racista? E eu nunca tinha olhado para isso. Então, o que eu quero dizer? Que essa bagagem toda que o Mateus está trazendo, que a Jéssica está explicando aqui, é óbvio que tem um mundo para a gente olhar, mas o mundo fica muito grande para a gente mudar. Agora, tem uma parcela desse mundo que cada um pode fazer alguma coisa, que é si próprio. Então, observar como a gente fala, observar como a gente se comporta, observar o que a gente come, observar como a gente se comporta frente à dor do outro. Ou seja, não é para sair gritando, desesperado, a pessoa não precisa disso daquela hora, o mestre animal não precisa disso aquela hora, depois a gente vai para a terapia, mas ali a gente fica firme. Firme para ajudar, firme para estar a serviço, firme para ser um canal. Então, eu quero trazer tudo isso porque, outra vez, o mundo, existe um lugar que eu vejo de fala de todos nós aqui, ou seja, de realmente olhar uma situação como se ela estivesse fora. Mas eu gosto muito do Oriente, como maneira geral, que tudo que o Mateus e a Jéssica estão falando são dedos apontando a Lua. E a gente precisa tomar cuidado para não discutir o dedo e olhar a Lua. E a Lua que eles estão apontando é o ser humano. E qual é o ser humano que a gente pode olhar? A gente vai olhar tudo isso, ligar para a pessoa que a gente não gosta tanto, sabia, assiste essa live, tudo que você faz errado. Tá... Não, é pra gente. É pra gente não ligar para o fulano e dar exemplo para o fulano e para o ciclano. Então, eu só quero trazer de novo isso aqui, porque é tão importante a gente realizar que a mudança do mundo é a gente.
É a gente, no outro a gente inspira mudança. Buda já tentou, Jesus já tentou, Maomé tentou, todo mundo está tentando. Todo mundo está descendo aqui nesse mundo, mas a coisa toda é que é só cada um. A Jetsuma fala disso de uma maneira muito bonita. Ela fala, se a gente comprar o remédio e ficar fazendo saudação ao sol ou prostração para o remédio não vai fazer efeito. A gente tem que praticar. Então, eu quero que essas palavras, essas aulas, que são aulas, cada fala deles é uma aula diferente, que elas penetrem a gente para que a gente pratique isso. E não simplesmente que a gente escute como uma filosofia bonita do Oriente, algo que eles, de alguma forma, colocaram dentro de um sistema de kindfulness ou mindfulness, mas realmente que a gente entenda a proposta deles enquanto instituto como de reforma pessoal. E é só cada um que pode fazer isso por si. Enfim, perfeito. Patrícia, só posso fazer um adendo aqui com o que tu falou, porque me inspirou aqui. Muito obrigada. Não, é porque é muito isso, assim, por que a gente geralmente fala assim, vê essa live porque essa live é pra ti. Porque é muito difícil a gente olhar para nós, é muito insuportável às vezes, assim, e agora a nossa compaixão com todos esses seres que estão vendo as lives e os que vocês vão enviar também as lives, porque é muito difícil olhar pra gente. Então, esse processo de olhar pra gente, dentro do Kindfulness, é um processo que precisa ser feito com muito amor, com muita bondade com a gente. Porque quando a gente for olhar pra gente, vai ter coisas que a gente não vai gostar. Exato. Difíceis demais de ver. Exato. Então, a gente precisa, quando eu for fazer esse movimento que a Patrícia está nos convidando a fazer, que eu acho que ele é o processo de transformação para o mundo, né? Primeiro a gente transforma a gente, para depois ir para o mundo, senão vai dar errado, vai dar uma confusão. Então é bom a gente pegar, fazer esse movimento de olhar para dentro, mas também não esquecer de botar esse elemento de bondade, de autocompaixão, porque se a gente não for olhar assim também a gente vai fugir. Porque a primeira coisa feia que eu ver, eu já vou dizer, não, nem quero mais, esquece, porque eu não sou assim, eu não sou egoísta. Quem é egoísta era aquela pessoa que eu ia mandar live, eu não. Então, a gente precisa também dizer, não, tá tudo bem ser egoísta, tá tudo bem, eu fui criada num sistema assim, foi como fui me ensinado, né, foi o jeito que eu me desenvolvi, mas agora eu quero fazer diferente, então tá tudo bem, a gente faz um carinho na gente, agora eu quero fazer diferente. Eu posso aproveitar também a deixa? Mas realmente inspira muito o que vocês trazem, né? Falando da compaixão. E a Jéssica falou uma coisa importante, assim, né? É muito difícil olhar pra gente, às vezes, né? Muitas vezes é muito difícil olhar pra gente. E a gente precisa... Aí que entra o papel da lucidez, né? Do entendimento. Por que é difícil? Né? A gente vai sendo motivado pelas perguntas, pelos porquês. Por que é difícil? Se a gente começar a olhar, a gente tem essa tendência que também a Jéssica citou, muito forte, que é do autocriticismo. O eu autocrítico muito forte, com críticas muito, muito fortes a si mesmo, né? Então, eu fico imaginando, assim, que, tal como comigo mesmo, mas muitas outras pessoas que às vezes se envolvem em movimentos sociais, movimentos que buscam a transformação social, muitas vezes elas podem estar sendo motivadas por compaixão. Nem por dó, nem por empatia, mas por compaixão mesmo. Pela visão de que há transformação possível, pela motivação e por um equilíbrio no meio dessa ação. Mas é muito possível que existam pontos cegos no fluxo dessa compaixão. Então isso é uma coisa que eu também aprendi, que eu gostei muito, assim, sobre os fluxos da compaixão. Os diferentes fluxos da compaixão. Também está na teoria do Paul Gilbert que a gente tem o fluxo da compaixão, eu para o outro, e aqui essa pessoa que está no movimento social, que está buscando a transformação, que está, né, engajada, ela pode estar com esse fluxo muito bem ativado, funcionando, desobstruído. Eu para o outro ser. Mas os outros fluxos da compaixão que também precisam estar regulados, né? Senão entupiu, deu problema, né? É o fluxo eu para mim mesmo, que é o fluxo que compaixão que eu direciono para mim. Então, eu olho para o outro, eu consigo confortar o outro, dizer não, eu entendo a sua dificuldade, olhar para um animal, entender a dificuldade dele, se motivar a buscar transformar aquilo com paciência, no ritmo daquele ser, né? Mas e comigo? Qual que é a voz que eu falo comigo mesmo?
É uma voz muito dura? Não, você precisa fazer isso. Você tem que mudar. Vire vegano hoje, ou você é um ser horrível que não vale nada, né? Pode ser que haja uma voz assim, e muitos de nós existe, e tá em muitas razões, são várias. Mas a gente pode transformar isso, porque a gente também tem a voz, essa voz que a gente tem, que a gente usa com um ser, com uma criança que está machucada, com um ser que a gente ama, que está precisando de ajuda, é uma voz que a gente pode direcionar para a gente mesmo, intencionalmente. Isso é muito central em prática de kindness, em prática de bondade, de autocompaixão. E também, aqui não é só os dois, isso é muito legal, porque tem compaixão eu para o outro, eu para mim mesmo, mas tenha compaixão o outro para mim. O quanto eu estou aberto a receber o cuidado do outro. O quanto que eu estou aberto a receber um carinho do outro, um presente do outro. E o quanto eu estou ou não buscando isso nas minhas relações. Nas minhas relações, só eu que cuido, só eu que dou, só eu que ofereço. Eu estou construindo cenários em que eu não sou amado de volta, eu não sou respeitado, eu não sou cuidado, né? Pode ser que sim, por história de vida, gente. Tudo é história de vida. Tudo é tudo tem um começo, né? E nessa história de vida eu posso estar me metendo em situações em que eu não me permito ser amado pelo outro. Então isso é muito importante, né? Ah, tá bom, pode me presentear, pode cantar parabéns para mim, tudo bem, eu me abro para isso, né? Isso nutre esse lado humano nosso, essa nossa humanidade, o nosso coração. Então, gente, é muito incrível assim você olhar. Eu estou com os 3 fluxos regulados. Talvez tu pare e pense, não, isso daqui não tá tão regulado assim. Aqui eu tô oferecendo, mas não tô recebendo. Então, muita coisa da nossa vida pode ser resolvida olhando para, né, por exemplo, para esses 3 fluxos, que é uma forma de olhar para isso. Pode ser olhado de muitas outras formas. E o que acontece com a pessoa que está bem? Que está recebendo compaixão, oferecendo compaixão e, né, se cuidando. Essa pessoa ela vai criar muito menos problema, né? A bondade natural vai conduzindo o discernimento a perceber o que é mais hábil, o que vale, o que não vale. E aí que entra a diferença da pessoa que está prejudicando, destruindo o mundo. Ela pode estar péssima, como a Jéssica falou, como a Patrícia também pode contar pra gente, né? Vivências assim, de perceber isso. Mas ela pode estar muito mal, muito mal. Ela pode, sabe, ter sido abandonada por pessoas que eram muito importantes para ela. E ela não confia, não acredita, tem medo. Ela tá ferida, né? Vocês já viram um cachorro ferido assim? Ele, às vezes, ele vai tentar morder, né? Ele não vai aceitar ajuda. É um processo de muita paciência, muito gradual para se aproximar de um ser ferido. E um coração ferido é um coração com raiva, um coração que se torna destrutivo, assim. Alguns sabem, assim, né? Eu gosto muito de alguns animes. A gente vê isso, assim, né? Por exemplo, Naruto conta histórias assim, Avatar contam histórias assim. Sim. Tem muitas obras que mostram, né? Se sensibilizam a gente para isso. Um ser ferido é um ser que pode manifestar e provavelmente vai manifestar uma atitude muito desorganizada, muito destrutiva. Mas isso pode ser curado, né? Isso pode ser curado. Essa notícia é boa. Exato, exatamente. Vocês sabem que, ouvindo tudo isso, eu lembro, culturalmente, a gente tem mais acesso aos ensinamentos aqui no Ocidente do Mestre Jesus do que, por exemplo, de Buda ou de algum outro avatar de Vishnu ou de, enfim. E Jesus tem uma fala de ama o outro como a ti mesmo. E essa autocompaixão, a gente costuma também falar bastante a respeito disso, sabe? De se olhar, desse autocuidado. E quando eu estava com ela em tempo de retiro, quando eu saí, ela enfatizou muito isso. Ou seja, que quando a gente começa a olhar o sofrimento do mundo e realmente querer participar nesse lugar que você começou a live, Matheus, falando, de encontrar essa escada, sabe? Às vezes é uma sensação, ela é tão forte, ela é tão intensa, que a gente esquece de comer, de dormir, ou seja, muitos de nós, acontece isso para muitos de nós. Eu posso me colocar nesse mesmo lugar, facilmente.
E aí é o momento que eu me retiro um pouco e falo, putz, eu preciso aqui de um pouco de atenção. E a vida foi maravilhosa, colocando pessoas como Lama, como vocês, como Sátia, como amigos, como, enfim, pessoas que estão próximas, que estão sempre de alguma forma me retroalimentando. E a razão que eu quero falar um pouco disso é que, de fato, o mundo está intenso hoje, o sofrimento está intenso. Então, lidar com tudo isso não é assim que desenvolve poderes especiais. Que a Jéssica, você também, Matheus, tinha pedido para eu falar um pouco a respeito dessa experiência direta com compaixão. Não existe um superpoder que venha com a compaixão que blinde a gente do choro, da lágrima. E aí eu lembro também uma passagem da Jetsuma que eu mostrei para ela, a indústria do leite, um vídeo curto. E ela chorou assistindo aquele vídeo. E aquilo me prendeu, aquilo me tirou um pouco do ar, assim, que eu não esperava que ela fosse chorar. E aí, logo em seguida, enfim, ela fez os comentários dela, falou, e aí o assunto continuou. E quando o assunto continuou, ela já tinha, ou seja, se recomposto. E eu entendi que ela não brecava as emoções dentro dela, que aquilo era triste e ela se permitia sentir aquela tristeza e ela, inclusive, orientou o serviço do santuário para que aquele tipo de situação não acontecesse mais, ou seja, para que houvesse um trabalho de conscientização, mas ela não ficou nem nesse lugar e ela não reprimiu esse lugar. E aquilo, para mim, foi um exemplo de autocompaixão, porque ela teria sido dura com ela, na minha limitada visão, se ela simplesmente tivesse colocado uma máscara na frente. A vida é assim mesmo, é muito triste, vamos trabalhar para mudar isso. E ela realmente ela se permitiu. E aquilo foi uma lição para mim, porque eu não esperava de jeito nenhum que ela chorasse. E ela chorou de verter lágrima. E eu fiquei... Nossa, eu falei... Então, ou seja... Tudo isso, esse sentir, esse olhar para dentro, nada do que a gente vê do outro a gente anula de nós. E por isso que eu acho tão importante quando Jesus diz, ama o outro como a ti mesmo. Ele não falou que tudo é para o outro e a gente é miserável e não merece. Esse senso de unidade que o Oriente trabalha muito bem, ou seja, que não é o outro e não é a gente, é um só fragmentado. São células de um mesmo organismo que de alguma forma estão operacionais. Então é tudo tão bonito, é tudo tão bonito. E aí vocês pediram uma experiência disso tudo, de compaixão, e eu vou contar aqui uma que tem a ver com a Jetsuma também, algumas pessoas já me escutaram falando isso. Quando eu saí do retiro, ela geralmente passa uma hora e pouco conversando com a gente. Eu brinco que é um teste de sanidade, para ela ver se a gente pode voltar para a sociedade. Eu sentando para conversar com ela. A presença dela sempre foi muito mágica para mim, mesmo no silêncio dela, ou só na presença dela, eu fui provocada a pensar de formas diferentes ou de ver a vida de outras maneiras, mesmo quando não estava na fala dela direta. E aí, quando eu estou com ela comenta, entre várias coisas, já foi um pouco mais de uma hora de conversa, mas ela comenta a respeito dessa compaixão destemida, ou seja, dessa compaixão radical por todos os seres. E ela enfatiza para mim a questão do agressor, de novo, porque esse foi um tema primeiro, quando eu conheci ela aqui no Brasil ainda. E aí, nesse momento, quando ela fala não mais do agressor, ou seja, mais de um lugar que se expandiu dentro de mim, que não era mais só o agressor, ou seja, não é só o mestre animal, e é isso que eu estou querendo trazer aqui nessa live, e vou passar de novo para vocês a voz. Quando a gente fala de compaixão, a compaixão, ela vê que todo ser que está encarnado, de alguma maneira, está passando alguma dificuldade. Porque essa é a característica do samsara. Essa é a característica desse mundo. A gente que está encarnado, a gente está vivendo alguma dificuldade. Seja porque está envelhecendo, seja porque a pandemia levou alguém querido, seja porque está numa crise financeira, seja porque a natureza é o samsara. A natureza do samsara implica sofrimento. E se a gente canalizar a compaixão só para um ser ou para uma condição, então eu vou sentir compaixão dos mestres animais que estão na fila da batedouro agora. Isso ainda não é uma compaixão real, e vou tomar cuidado com esse real, mas é uma compaixão parcelada. Vamos colocar. Ela pode ser real, mas ela ainda está parcelada, ela ainda está fragmentada, ela ainda não está por todos os seres. E aí, quando eu saí de lá, eu tinha, antes de ir para lá, justo o Lama tinha vindo aqui e a gente estava inaugurando a horta e o Lama fez cânticos e hinos e mantras e tibetanos para a terra. E eu, no período todo, eu fiquei 60 dias com a Jetsuma, enfim, e eu pensava nessas plantas crescendo, nas verduras crescendo, e eu saí do retiro morrendo de vontade de comer salada, engraçadíssimo, mas enfim. E aí, bom, quando eu chego em Dharamshala, eu vejo lá um rapaz que está vendendo e eu não consigo nem olhar para ele, eu fico simplesmente prestando atenção naquelas saladas e compro as saladas
E na hora que ele vê que eu termino a compra, que basicamente eu levei metade do que ele estava lá, porque eu ia comer aquilo inteiro e acabou. E como comia, ou seja, que é uma loucura na Índia também você comer verdura, mas enfim, é outra coisa. Aí fico lá e falo, vou pegar tudo, e na hora que ele vai colocar na sacola, eu olho para ele e eu falo, não. E quando eu falo não, é porque eu não queria sacola, eu ia colocar tudo na mochila, que a Índia tem, como todo mundo, uma questão muito forte com o lixo. E quando eu olho, quando eu realizo, ele travou. E eu noto isso pela minha visão periférica, porque eu não conseguia tirar os olhos das verduras. E quando eu vejo que aconteceu alguma coisa emocionalmente, ou seja, a linguagem corporal, a respiração, alguma coisa me remete a falar, aconteceu, deu ruim aqui, alguma coisa aconteceu. E quando eu olho ele, eu percebo que ele é um leproso, ele tem lepra. E na Índia é uma crença que a lepra se passe no contato. Então, quando eu falo para ele não encostar na... Quando ele entende, eu aqui tenho a clareza que ele entende que eu estou repugnando aquele ser. Que eu estou repugnando a história de vida dele, que eu estou evitando que ele toque em qualquer coisa que eu veja. E aquilo me provoca num lugar, mas num lugar de uma compaixão que eu nunca tinha sentido. Eu não sei se eu estava mais sensível por causa do retiro, toda a orientação da Jetsuma. Eu posso devagar em muitas coisas, mas o fato é que naquele momento eu consegui ter um vislumbre de que a compaixão é para todos os seres. E todos os seres, o que a gente conhece o sofrimento e o que a gente não conhece o sofrimento. O que é mulher, o que é homem, o que é algum gênero entre opostos, o que tem a mesma cor, outra cor, o que tem cabeça, o que não tem cabeça, duas pernas, um braço, 4 pernas, não importa. A compaixão é para todos os seres. E isso me tocou de uma maneira que foi me remetendo mais e mais a querer desobstruir esse canal. E por que eu digo isso? Porque geralmente a gente consegue sentir a dó, a empatia e a compaixão vendo o sangue, a lágrima e o pus. Só que eu quero trazer aqui que como nós estamos no Sansara e todos estamos encarnados, o sofrimento é natural para todos os seres que estão aqui agora. Então, cabe a nós uma postura mais generosa em termos de bondade e nem por isso ser bonzinho. Porque o bonzinho é aquele lugar de, tudo bem, tá tudo bom, tá tudo certo, vai fazer mal para mim, mas eu faço para você, porque no final das contas eu tô na máscara, eu não tô te vendo, tá tudo desregulado. A bondade não tem nada a ver com ser bom, não tem nada a ver com ser bonzinho. Nada a ver. Ser bonzinho é uma distorção do ego, às vezes até por aceitação, por medo de ser rejeitado. Então, o que eu só quero trazer aqui, vou passar a voz para ele, depois dessa experiência narrada, que os dois tinham pedido para eu falar alguma coisa nesse sentido, é que a compaixão ela precisa ser indiscriminada. E ela precisa prever, na minha opinião, que ao encontrar alguém, mesmo alguém que está ofendendo a gente, aquela ofensa parte de um ponto de sofrimento daquela pessoa. Então, ou eu me ocupo de me defender do que o outro está projetando em cima de mim, em termos do que é a dor dele, ou de alguma maneira eu invoco uma compaixão que talvez eu ainda não tenha encontrado o botão ou não tenha ele automático, mas que eu tenho que lembrar e falar, eu posso me defender ou até machucar, ou eu posso acolher o outro ser e permitir que esse ser se torne um professor para mim na escola da compaixão, da lucidez, do discernimento. Queria ouvir vocês a respeito de tudo isso. É até difícil um pouquinho falar, Patrícia, de tanto que você toca a gente, assim, sabe? Dá vontade de ficar em silêncio, realmente sentindo reverberar a força disso, né? A força de uma história assim, a força de um aprendizado desses, né? Realmente de um lugar muito profundo nosso, assim, um lugar muito profundo meu que se toca, assim, quando você traz, né? Essas são habilidades que os mestres têm mesmo, assim, eles vão falar coisas que vão mexer num lugar muito profundo nosso, assim. Mas não deixe de pensar algumas coisas e essa fala que você tem, assim, ser bom não é ser bonzinho, né? Ser bom não é ser bonzinho. Compaixão não é ser bonzinho. Aí eu poderia estar do lado de cá e me perguntar assim, então o que é assim, né? Se eu não vou ser bonzinho com o outro, como que eu vou me dirigir? Que atitude é essa de compaixão com o outro que eu vou estar tendo, né? Como que eu sei que eu estou tendo uma atitude de compaixão com o outro? Aí eu gosto muito de pensar no tipo de treinamento que a gente faz mesmo na prática contemplativa e nas experiências que a gente cultiva
Porque, de fato, é isso. A prática contemplativa é um caminho de você entender certas coisas da vida e de você mesmo a partir de uma experiência. Você produz uma experiência em primeira pessoa. Então, por isso que é muito diferente da ciência, ou até mesmo da psicologia, porque a psicologia ela vai pegar uma teoria, ela vai fazer uma pesquisa com alguns indivíduos, ela vai produzir um resultado em terceira pessoa. A prática contemplativa, você senta com você mesmo, ou às vezes nem precisa sentar, você coloca a sua mente de modo a observar situações da sua própria vida e produzir experiência, né? Mas por que eu estou falando isso, dessa produção de experiência? Porque essa parte de, então, o que é ter uma atitude compassiva, me remonta a práticas que nós temos, são muitas práticas que existem, né? Práticas de cultivo de compaixão, de relaxamento, de estabilidade. E dentro desse universo, dentro desse caminho mesmo de fazer ciência contemplativa, fazer ciência em primeira pessoa, muitas vezes a gente né, tem um caminho para chegar nisso, a gente se leva à experiência de relaxar um pouquinho e, como a Jéssica falou, né, desacelerar os pensamentos um pouquinho, né, deixar o turbilhão, porque o turbilhão racional é muita coisa. Fulano falou aquilo, disse aquilo, eu fui para isso, fui para aquilo, e tudo bem, a gente não luta, senão aumenta o turbilhão, mas a gente descansa, né, com aquela atitude de compaixão, ok, pode estar turbilhoso, não tem problema, descansa. Isso vai pacificando, né? Vai deixando e vai abrindo espaço em nós, na nossa mente, né? A gente vai ficando mais tranquilo. A imagem que se tem é de uma cachoeira que estava muito forte, né? Muito, muito, muito forte. E ela vai encontrando mais espaço, ela vai se tornando mais um lago, né? Um lago sereno, com margens amplas. Quanto mais as margens se ampliam, mais sereno esse lago se torna, menos sem ondas, né? Então, né, dentro da prática contemplativa, a gente vai sendo levado a isso. E quando a gente relaxa e acalma o turbilhão emocional e racional, a gente vai podendo olhar para a mente como ela é. Assim, quando eu não estou quando eu não estou agitando ela, como que ela é? Né? Qual que é a qualidade da minha mente? Não é do momento aí que está fora, em algum lugar, mas o que a minha mente é quando ela está, né, pacificada. Então eu vou olhar para essas qualidades e eu vou percebendo que ali ela é ampla e ela não tem aquela história que está sendo contada o tempo todo e que faz a gente agir com raiva ou com, né, faz a gente brigar, lutar. Ela está aberta, lúcida e disponível. Ou seja, dali qualquer coisa pode surgir. Né? Isso que é incrível, assim, ela se abre em disponibilidade. E aí eu até trago uma experiência sendo orientado pelo Lama, né, que não está aqui presente, mas aparece o tempo todo com a gente, né? O tempo todo, não tem como. Mas orientado pelo Lama, quando a gente, né, tranquiliza a mente, a gente pode perceber, e às vezes nem precisa estar tão tranquila, mas você pode perceber, e talvez toque em alguém nesse momento, talvez não tem problema, né? Dentro de contextos específicos isso pode tocar mais ou menos, mas a gente pode perceber que a mente, ela é o tempo todo aberta e ela não rejeita nada, né? Se você se você olha para você mesmo, para os seus pensamentos, você vai ver, a sua mente ela não rejeita, fala, não, esse pensamento aqui pode, aquele não pode, essa emoção pode, aquela não pode, não tem isso. Tudo aparece o tempo todo, não tem rejeição. A natureza da nossa mente, ela não rejeita nenhuma experiência. Dor aparece, imagens de dor, lembranças, ela não rejeita. Experiências de felicidade, nada é rejeitado. Então é muito incrível para mim, gente, eu falo assim para vocês que realmente eu acho muito incrível que todas as qualidades que a gente almeja, ou seja, aceitar as experiências sem rejeitar elas e conseguindo entrar nelas, né, e estar presente com todas elas, estar aberto e olhar, tudo isso já existe na qualidade natural da consciência. Isso eu acho maravilhoso, assim, porque a gente fala muito de cultivar,
E esse é um caminho perfeito e maravilhoso. Cultivar isso, cultivar aquilo, cultivar aquele outro. E no Kindness a gente faz isso, a gente cultiva um monte de coisa muito bacana, que vão dar frutos legais. Mas a camada natural, a natureza da nossa mente, é uma coisa que o Lama sentiu de ser algo muito presente no Kindness e algo para a gente ganhar experiência. Experiência de que na natureza a gente já tem as qualidades de abertura. É só sentar e olhar. Vai vir um som. Sua mente não vai falar, não, esse som aqui é muito feio. Você pode pensar depois. Mas ele aparece. Vem um som, vem uma dor, vem um som bom, um som ruim. Então essa abertura existe em nós. Por que eu estou falando isso então? Porque se você vai fazer prática contemplativa e você relaxa, você pode fazer surgir compaixão. Então lembra mais cedo na live a gente brincando assim, né? De pensar, nossa, se conectar com a alegria de outro ser. Ah, tá saindo do hospital, se curou, tá vendo o filho pela primeira vez, né? A gente pode cultivar compaixão também. Pode pensar que todo ser que está sofrendo, ou aquele ser específico que eu vi que está sofrendo, que ele possa estar bem, ele possa conseguir os recursos para ele estar bem. Então isso é possível de se cultivar na mente. E o ponto para mim, gente, isso é para mim, não sei se vocês concordam ou não, mas a atitude de compaixão é você olhar para o outro e reconhecer que ele também pode fazer isso. Ele também tem bondade natural. A consciência dele também, igual a sua, porque você viu que a sua é capaz de fazer isso, ela pode desacelerar e ela pode fazer surgir compaixão e alegria. Sendo que muitas vezes você não sente isso, só que você vê que você pode sentir isso. Então o outro também pode. Por que o outro não poderia? O outro é um ser humano, ele tem mente, igual a gente. Ele está numa confusão, igual às vezes a gente está, mas ele pode fazer brotar isso. Então, para mim, atitude compassiva é isso, olhar para o outro com dignidade, assim. Mesmo que ele esteja fazendo um absurdo terrível, mas por trás daquela atitude existe um espaço onde é possível surgir algo belo, belíssimo, belíssimo. Quantas histórias, né, de pessoas que de algo muito terrível surgiu algo belo. Talvez a nossa mesmo, né, gente? Talvez a nossa mesmo. Eu fico vendo o que eu já fiz, infelizmente, assim, com insetos, quando eu era mais novo. Não importar, ali, pá, né, viu? Pá, bate nele, pega. E assim, hoje eu vejo que pelo cultivo você pode olhar e se importar com outro ser. Você se importa com a formiga, porque ela, se você joga água nela, ela vai se afogar e ela vai ficar desesperada, porque ela não queria estar passando por aquilo. A vida dela é muito importante para ela, igual a minha vida é importante para mim. Do mesmo jeitinho, do mesmo jeitinho. Ela vai se proteger, ela vai fugir. Então, a gente muda. O outro também muda, né? Isso é muito importante da gente cultivar no coração. A gente muda, o outro também muda, né? Que lindo. Eu acho isso, gente. Bonito. Isso também, essa tua fala me dá esperança, sabe? Porque às vezes, justo uma pessoa comentou aqui, se a gente teve um vídeo que viralizou essa semana de um mestre cavalo sendo açoitado. E muitas pessoas foram cobertas de raiva, pela própria raiva, pelo ódio, de tristeza, de depressão, de todas essas emoções que convidam a gente a se paralisar. E eu quero realmente que a gente interiorize as palavras do Matheus, porque todo mundo pode mudar, primeiro de tudo. E se a gente, de alguma forma, olha e diz assim, não, mas ali vai demorar muito para mudar, tudo bem. Se dá um passo para trás do julgamento e coloca de uma outra forma no nosso coração que essa situação que acontece com o mestre cavalo, que acontece com tantos outros seres, essa situação toda precisa remeter a gente à urgência de entender as palavras que o Matheus e que a Jéssica estão falando aqui para nós. Porque se a gente deixar de se trabalhar a pele para dentro, não vai ter um mundo melhor. O mundo, ele não muda fora, ele muda dentro. Então, esse tipo de palavra aqui, essa retórica que o Matheus está colocando, que a Jéssica está colocando aqui, da gente se olhar, da gente lembrar, peraí, olha só o que eu já fiz. E olha quanta coisa ruim que aparece coisa boa depois. Pensa numa mulher dando à luz. Olha a dor que é aquilo. E, ao mesmo tempo, o momento mais importante e amoroso, a experiência mais transcendental, as mulheres que estão conectadas com o feminino falam, que é dar à luz. E aquilo é algo absolutamente horrível do ponto de vista da dor. Então, realmente não existe como julgar uma coisa e determinar que aquilo é ruim ou que é bom. Existe sim como a gente acreditar que o mal não se opõe ao bem, e sim que ele serve o bem.
Assim como a dor serve o bem, assim como a agonia serve o despertar, assim como... Mas lembrar sempre que o bem é soberano. O bem não está em oposição ao mal. Esse é o que eu acredito em todo caso. Queria passar a voz para a Jéssica também para falar um pouco disso que já foi dito aqui. Obrigada, Patrícia. Estou bem inspirada de ouvir vocês. E teve uma coisa que a Patrícia falou antes na fala dela, que foi, ela usou uma expressão que foi o canal tá livre, ou alguma coisa assim. Ela usou um termo como se o canal da compaixão, quando a gente tem compaixão por todos os seres, ele está fluindo, assim. E parece que quando a gente não tem por todos os seres, quando a nossa compaixão está limitada, a gente não consegue acessar toda a compaixão. Se a gente não tem por um ser, aquilo já trava. E daí eu fiquei pensando sobre o que ela estava falando, enquanto ela estava falando, e me veio muito aquele poema do Thich Nhat Hanh, que é Me Chame Pelos Meus Verdadeiros Nomes, que ele traz... quem quiser ver também, a gente colocou no nosso... Quando ele fez a passagem dele, né? Quando ele faleceu, a gente postou no nosso perfil esse poema. E eu fiquei lendo aquele poema milhares de vezes, porque eu estava mexendo no design dele, assim, que eu estava criando. Então eu fiquei lendo muitas e muitas vezes aquele poema. E em algum ponto aquilo foi mexendo muito comigo, assim, dentro, assim, num lugar muito interno. E tem uma parte do poema muito difícil, que ele fez esse poema quando mandavam cartas para eles, os refugiados mandavam cartas para eles, e teve uma menina que se jogou de um navio onde piratas estavam indo estuprar ela, e ela se jogou do navio, morreu para não ser violentada sexualmente. E as pessoas pedem para ele como que eles podem agir diante daquela situação, e ele escreve esse poema. E daí ele fala que ele é aquela menina e ele também é aquele agressor. Ele é os piratas e ele também é a menina. Então, aquele poema, o que ele está expressando é mais ou menos que depende muito do nosso contexto. As coisas vão se formando dentro da gente, florescendo, conforme os estímulos que a gente vai recebendo. Então, esses agressores que a gente... que mexem com a nossa raiva, né? Por exemplo, essa história que a Patrícia falou, desse vídeo do cavalo, esse agressor, a Patrícia vai falando e eu vou sentindo uma energia de raiva surgindo, assim, né? Mas essa raiva, se eu virar, se eu for em outro contexto, poderia ser eu aquele agressor. Se eu tivesse tido outras experiências de vida, se eu tivesse recebido outras formas de amor, se eu tivesse tido outras referências, de repente eu não teria compaixão pelos animais e não sentiria nada em violentar eles, né? Então é muito difícil quando a gente olha assim e pensa, como é que eu vou ter compaixão com todo mundo, até com aquela pessoa? E cada um tem uma pessoa, né? Eu especificamente tenho uma pessoa na minha cabeça, assim, até com ele, ele tá fazendo tanto mal pra gente, e daí pensa, mas em algum contexto poderia ser eu, né? Poderia ser eu, aquela pessoa falando aquelas barbaridades, né? Não tendo compaixão pelos seres. Poderia ser eu em algum outro cenário, né? Eu tive referências, encontrei pessoas e tenho muita gratidão pelas pessoas que encontrei. Pessoas como a Patrícia, como o Lama, como o Matheus e tantas outras pessoas maravilhosas que foram me dando referências de compaixão. Mas eu poderia ter tido só referências de violência na minha vida, né? Isso é muito difícil também. Eu não consigo nem... Assim, é um esforço muito grande, porque não tive essas referências. Então é muito difícil me imaginar naquele lugar. Sim, sim. Você sabe, Jéssica, eu preciso... Isso me remete ao não julgamento, que é um lugar muito precioso para a gente também não deixar o nosso coração apodrecer. Que o julgamento, eventualmente, ele sobe muro também, que a gente começa a ter medo da humanidade, dos outros, de tudo. Então, é realmente algo para a gente cultivar em nós. Alguém aqui trouxe, só que é o nome de não é o nome de uma pessoa, mas ela colocou na minha fala como se não pudesse dar margem para aplicar a dor, como aceitar a dor como justificativa para o bem. Então, por exemplo, vamos queimar as bruxas, porque no final das contas isso acaba sendo outros exemplos. Super importante, né? Pra gente deixar claro que não é isso. Aqui, por exemplo, eu não acredito, eu pessoalmente, em mal necessário. Eu acredito que não existe mal necessário. Eu acho que isso vai também dentro do que o Matheus trouxe para nós, a bagagem que a gente carrega,
de muitas vezes a gente vai falar, não, esse mal aqui foi necessário. O que eu tô dizendo é do ponto de vista de ressignificar. Ou seja, a partir do momento que já aconteceu, antes de acontecer, que todo mundo reme o que conseguir remar para evitar. Agora, a partir do momento que acontecer, que seja usado para o bem. Então, a partir do momento que Cunha aconteceu, que cada um reflita se deve continuar tomando leite e comendo carne. A partir do momento que as bruxas foram queimadas, que cada um pense o que a gente já fez com as mulheres e o quanto de sabedoria que essas sacerdotisas tinham como conhecimento natural entre a Mãe Terra e o feminino delas, nós aniquilamos. E o quanto disso a gente vai conseguir resgatar, apoiando o feminino em homens, mulheres e qualquer outro gênero entre opostos. Então, a partir da hora que acontece, o mal pode ser ressignificado. Agora, o mal, ele nunca é necessário. O que é necessário é a compaixão radical. Total. Patrícia, o Ailton Krenak, ele trouxe isso recentemente, sobre essa mania que a gente tem de romantizar o sofrimento. E não é isso. Não é, a gente tem um pouco essa mania, é verdade. Assim, como sociedade, a gente tenta, nossa, mas isso aqui aconteceu e que bom que aconteceu isso para mim. Não, não é isso. Exatamente, não é esse lugar que a gente está construindo aqui. É um lugar que não rejeita o sofrimento, né? Mas também não romantiza ele, assim. Ele entende a realidade tem sofrimento. O que eu vou fazer com esse sofrimento que é natural? Eu não vou atrás de sofrimento, eu não vou dizer, nossa, que maravilha, essa pessoa sofreu violência, agora ela vai poder ser uma pessoa melhor, porque ela sofreu um tipo de racismo, um tipo de... Não, a gente retaxa a violência, né? Pelo amor de Deus, não é a não violência aqui. Mas, ao mesmo tempo, ela existe. E aí, o que a gente faz, né, com isso? Exato. Gente, eu vi aqui que eu estourei o horário e esse é um dos meus superpoderes. Aliás, tem 2 superpoderes que eu tenho. Um é de estar atrasada e o outro é de estourar tempo. São os 2 superpoderes que eu mais utilizo, assim. Eu sempre alguma coisa acontece. Eu nem sei que horas são. Ai, meu Deus, já. Tá vazando aqui, eu peço desculpas pelo horário de todos. E queria que vocês falassem um pouco, a partir de amanhã de novo. A Jéssica vai estar nos stories e a gente vai estar falando, vai estar trazendo à tona partes dessa live aqui, no ponto de vista de reflexão, para vocês, inclusive, perguntarem para eles. Enfim, vai ser uma conversa que vai acontecer ali nos stories, através de caixinhas, eu tenho certeza que vai ser ótimo. E agora, no Carnaval, eles têm um retiro que eu gostaria que eles falassem. Quero lembrar aqui que quem é do Ashram, ou seja, um colaborador recorrente do santuário, tem desconto nesse retiro e também no curso de formação. O curso de formação a gente vai falar um pouquinho mais, depois eu vou conseguir laçar os 2 para outra live, se eles me permitirem, para eles falarem um pouquinho desse mindfulness, mas está por aí, então já deixa aí na memória. E na semana que vem tem um retiro de carnaval inteiro online, que vale muito. Eu já participei de retiros com eles, eu conheço o Lama pessoalmente, sou apaixonada pelo serviço que eles fazem, realmente recomendo com todo o meu coração. E tem toda essa questão dentro do Ashram de quem apoia o santuário tem um desconto significativo. Então eu queria só que eles falassem um pouquinho mais sobre o que é isso que vai acontecer no Carnaval e como as pessoas podem procurar para se inscreverem. E outras mensagens que vocês tenham também, porque eu atravessei o tempo agora, daí eu falei, nossa, ainda não falei de retiro. Quer falar, Jéssica? A gente também tem problema com o tempo, né, Matheus? Já pra avisar, assim. Sempre. Quando a gente vê, a gente tá 4 horas conversando, então. Vou saber. Que daí agora a gente já faz, então já marca live tipo rave, tipo 8 horas de live. A gente topa, tá? Porque não convida 2 vezes. Não convida 2 vezes, exatamente. Eu queria comentar, talvez a Jéssica tenha algo para comentar também do retiro, gente, mas, assim, retiro é oportunidade de ganhar experiência. Então, tem gente que pensa, nossa, tudo isso parece muito legal, né? Mas como que eu vou fazer, né? Como que eu vou equilibrar a compaixão que eu direciono para mim mesmo, a compaixão que eu direciono para o outro? Como que eu vou equilibrar as minhas emoções, né? E o retiro é um momento de ganhar experiência sobre isso, né? Porque, como a Patrícia disse, gente, a gente está falando disso, é muito bom falar, é muito bom contemplar, mas colocar isso em prática, ou seja, realmente cultivar isso no nosso coração, é o que a gente mais precisa, né? É aquilo que é mais frutífero e mais importante. Então, o retiro é um contexto, vai acontecer online, né? A gente vai ter 7 dias online, e todas as experiências do retiro online,
do Kindness estão sendo assim maravilhosas, maravilhosas, maravilhosas. Porque a gente tem a oportunidade de... É diferente de um retiro onde a gente isola, né? A gente vai ali para um lugar perto da natureza, se fecha, se protege do que geralmente perturba a gente, né? Tem essa modalidade de retiro, é maravilhosa. Mas aqui o retiro online, a gente está muitas vezes na nossa casa, a gente faz retiro, a gente cultiva estados positivos de mente, a gente vai relacionar com as pessoas, a gente vai encontrar pessoas que não estão nesse lugar. E é aí que o aprendizado acontece, né? Porque como que eu consigo levar do meu sofá, da minha almofada de meditação, as qualidades que eu cultivei sentado, né? Então, assim, Matheus, lembrei que no último retiro que teve, a gente daí tem que fazer a nossa comida e tal, né? E daí eu queimei a minha comida. Assim, aí aquela emoção já veio, aquela frustração no meio do retiro. Então é um pouco diferente, assim, porque no retiro que tu tá lá, não vai queimar a tua comida porque não é tu que tá fazendo, né? Exatamente. Aí eu lembrei disso, assim, quando eu tava falando. Exatamente. E alguns poderiam ter pensado, não, mas eu quero ficar só na vibe, né? Mas não é isso que a gente está se propondo. A gente está se propondo a se transformar na nossa ação, no nosso cotidiano, para que a gente não tenha 7 dias legais no ano. A gente tenha 7 dias que vão possibilitar 365 dias consciente, compassivo, autocompassivo, né? Então a proposta de um retiro online é muito essa, assim. Então a gente vai fazer um mergulho profundo no tema das emoções. O Lama vai estar presente todos os dias, são várias horas de instrução, de orientação, de tirar dúvidas. Então muitos estão praticando sozinho em casa, estão praticando por aplicativo de meditação e tudo mais. Mas tem um professor ali, para surgiu a dúvida, você já aprende com as dificuldades, já conseguindo tirar a sua dúvida, é algo muito especial, assim, muito, muito, muito precioso mesmo. Eu digo da minha experiência, assim, né? É muito precioso ter um professor para te orientar ali na hora, né? Na hora que a dificuldade aparece, na hora que você levantou, a comida queimou e a meditação foi embora. E aí, o que eu faço, né? O que eu faço? Então, isso é maravilhoso, assim, gente. É por isso que o convite está sendo feito. Eu, particularmente, agradeço muito a Patrícia por abrir esse espaço da gente falar do retiro. Eu sei que ela está fazendo isso porque ela acredita, porque ela confia nesse benefício, né, de se praticar. E praticar em retiro, de fazer essa caminhada, né, essa viagem. Então, quem chegar, a gente vai se encontrar lá. Eu e a Jéssica vamos estar. Os outros professores do Instituto também vão estar. A gente tem o Alex Teres, que é educador. A gente tem a Mônica, que é antropóloga. A gente tem a Daniela, que é uma neurocientista compassiva. Assim. Então, ela vai ajudar a gente a entender, né? E a gente né, vai ter a Jéssica, vai ter o Lama, vai ter eu lá também. Então, a gente vai se encontrar durante 7 dias para mergulhar e para revelar como a gente pode utilizar antídotos que remediem certas emoções. Por exemplo, a gente está com raiva e não sabe o que fazer. Qual é o remédio? A gente pode aprender isso. Tristeza, o remédio da tristeza, o remédio dessas emoções, raiva, tristeza, angústia. Qual que é o remédio? E também a perspectiva que o Lama traz muito e ensina muito a gente de aonde está a potência da raiva. A raiva é uma energia. Ela surge como uma energia. Aonde está essa potência? Como que ela pode beneficiar a gente? Né? A tristeza também. Gente, a tristeza pode ser muito caminho de benefício, né? Então é essa visão que a gente tem das emoções. E o Lama introduz muito esse aspecto de quem nós somos realmente, qual a nossa natureza, né? Uma oportunidade para a gente vivenciar, para a gente saborear um pouquinho dessa nossa natureza, já que o resto do ano a gente saboreia confusão, né? Dificuldade. Então, retiros são momentos muito importantes por isso, assim, e por isso que a gente está fazendo esse convite. Eu vou deixar a Jéssica falar algo que queira falar também, né? Algum último recado também. Mas é esse recado que eu queria dar. E agradecer todo mundo que ouviu, né? Do início ao final, assim. É muito bom falar dessas coisas, né? A gente sente que a gente está nutrindo algo muito importante. Então, isso que eu senti com vocês. Assim. Queria agradecer de todo o coração mesmo. Né? Querido. Sentimento igual, assim. Como se, eu falei pra Patrícia aquele dia que a gente estava conversando. É como se a gente estivesse plantando sementinhas, assim. E a gente confia que elas vão germinar.
Então é esse o movimento aqui nessa live. E em outros movimentos que a gente sonha em fazer junto com o santuário. E só para acrescentar um detalhe na fala do Matheus, para deixar bem claro que eu acho que em nenhum momento a gente deixa, às vezes passa despercebido, assim, né? Que é o retiro é laico. Então, o Instituto, apesar do Lama ser um monge budista, né, ele ter essa formação, o Mindfulness, o Instituto, é laico, é não religioso. Então, não é um retiro budista, não é um retiro religioso, onde a gente vai fazer mantras, preces, mas é um retiro para todas as religiões e para todas as pessoas que querem desenvolver um bom coração. Então, eu acho que isso nos une, assim, une todas as religiões, né? Então, esse retiro vai ser focado na ciência das emoções, que é uma das 5 ciências do nossa metodologia Mindfulness. E a gente vai tentar entender como é que a gente pode não se afundar nas emoções, não ser levados por elas, arrastados, assim como geralmente a gente acaba sendo, e nem reprimindo elas, né? Que também acontece, que a gente vai, que nem a Patrícia estava falando, a Jitsuma chorou ali, ela ficou triste com aquela situação e ela chorou. Aquele choro não levou a Jitsuma para uma depressão. Não. E aquele choro não precisou ficar guardado dentro dela. Né? Então, como que a Jitsuma consegue fazer isso? Tem um método para isso. A Jitsuma não nasceu assim, ela ficou treinando por muitos anos para conseguir fazer esse choro livre. E é um pouco desse treinamento que ela fez numa abordagem religiosa, que a gente faz uma abordagem não religiosa dentro do Instituto, porque é um sonho do Lama, quando ele vem para o Brasil e ele percebe que aqui a cultura budista não é a nossa cultura, né? A gente tem uma cultura cristã, é muito mais forte. Como que eu vou falar com mais seres? Então, a compaixão do Lama foi criando uma abordagem que ele aprendeu budista e transformou numa coisa não religiosa. Só isso, para acrescentar. Que lindo. Não, realmente o Lama foi representado, porque depois eu até deixar uma mensagem para ele e falar, olha, você foi canalizado ali. Coisa boa. Baixamos o Lama. Exatamente. De novo, nessa semana a gente vai fazer mais stories falando disso. Essa live vai estar disponibilizada também para o YouTube, para que realmente, às vezes a gente quer escutar com outras pessoas certos conteúdos. Ixi, o Matheus caiu. Eu tava vendo que tava processando. Tava esquisito, tava aqui alguma coisa. Vou tentar ver se ele entra de novo. Enfim, vai estar disponibilizado em outros canais e eu realmente deixo aqui vou tentar, acho que caiu alguma coisa, vamos ver de volta. Deixo aqui o convite para vocês, não só o retiro, mas que vocês sigam o conteúdo do Instituto, Ciência Contemplativa. Para que vocês possam ter acesso a todos os dias a essas sementes, como a Jéssica falou, sementes que vão remetendo a gente a outra visão do mundo. E quando a gente consegue um pouco de paz mental, vem um pouco mais de lucidez. Quando está muito agitado, é difícil a gente ter lucidez. Por isso que Schopenhauer falava também, ou seja, do ponto de vista da filosofia, para a gente só responder alguma coisa com calma. Então, se era alguma coisa que irritasse muito a gente, que transgredisse a nossa paz, que a gente esperasse pelo menos 24 horas para responder. Pelo menos um dia inteiro. Mas não respondendo calma. Imagina, né? Imagina como seria o mundo se todo mundo fizesse isso. Exato. É outra... Exato. E o conteúdo que vocês trazem é isso, ou seja, para a gente olhar e realmente sentir a potência da sabedoria e a potência da compaixão. Então, Jéssica, só agradeço, depois vou deixar um agradecimento para o Matheus também, que teve esse final aqui inesperado por causa da conexão à internet, que a gente super entende que aqui em Santuário também às vezes tem, às vezes não tem. Pensa que mesmo que o Instituto seja laico, que tudo isso seja laico, mas eu sempre começo e termino a live com um cântico e vou pedir para a gente terminar Vamos lá. Eu tava aqui, quando eu entrei, eu já estava te ouvindo cantar e eu queria comentar isso, mas daí a gente já começou a falar. Tava lindo. É maravilhoso o teu cântico, que maravilha. Vamos lá. Tenho o prazer de cantar aqui contigo. Não vou cantar para não estragar, mas vou cantar aqui na minha cabeça. E aí eu peço quem está ouvindo, quem está nesse momento também, sempre se colocar num lugar, porque a gente está falando de ações aqui, de pensamentos, mas também existe um lugar energético onde a gente pode, sabe, vibrar pela felicidade do outro ser,
vibrar que quem está na escuridão encontre a luz, vibrar para que quem está no sofrimento seja aliviado, vibrar para quem está triste conseguir encontrar felicidade, vibrar para que a gente possa se regenerar das nossas próprias opressões, para que a gente deixe de ser opressor. Tudo isso, sabe? Vibrar perdão, vibrar. Então, só quero deixar isso aqui porque o mundo não precisa de mais raiva. Ele precisa de gente comprometida com amor. E aí a gente vai conseguir reformar. Não é antes disso, não é por outros caminhos, é só no amor. E todas as formas que eu vejo de líderes diferentes espirituais, ou líderes, ou seja, pessoas que ocuparam lugares de icônicos, seja na psicologia mesmo, eles sempre colocam um lugar para o amor, para o serviço amoroso, para entender o outro, para se entender, para se autoconhecer. Então é isso, Jéssica. Então, Obrigada, querida. Eu agradeço. Lives Raves. Vamos combinar. Eu agradeço em nome do Instituto. Um prazer estar aqui contigo. E eu não vejo a hora de estar aqui de novo, tá bom? Então, obrigada. Eu que agradeço. Agradeço o Matheus também. E agradeço a todos que nos ouviram e que ainda ouvirão. Om Namo Amitabhaya Buddhaya Dharmaya Sangaya. Om Namo Amitabhaya Buddhaya Dharmaya Sangaya. Que haja luz através de todos os seres. Boa noite a todos.